Estamos de volta, mais um bloco sobre Estado, governo e administração pública. Estávamos tratando aí do Estado e encerramos o último bloco anunciando que trataríamos agora dos poderes e funções essenciais aí do Estado. Então estamos aqui na tela, poderes e funções essenciais do Estado. Poderes e funções essenciais aí do Estado. Primeiro aspecto a saber, a nossa CF de 88, a nossa Constituição Federal, baseou-se no célebre modelo lá do Montesquieu. Comigo aqui, olha, esse estudioso aí, que era meio contemporâneo lá dos contratualistas, ele desenvolveu uma teoria que era para combater a ideia de Estado absolutista, em que todo o poder estatal estava concentrado nas mãos de uma única estrutura e do monarca, do rei. Então, esse mesmo rei, ele era responsável por legislar, elaborar as normas, aplicar as normas de ofício, administrar, e ele mesmo julgava se havia alguma ilegalidade ou não. Conclusão, esse modelo dava ao monarca, ao rei, a faca e o queijo em mãos para que ele pudesse abusar do poder do Estado contra os indivíduos. Ele ditava as regras, ele julgava se essa norma era constitucional ou não, e nem existia isso. Ele aplicava e ele julgava eventual conflito. Para você ter uma ideia, nessa época, nem se falava da responsabilização civil do Estado. Nem se cogitava botar o Estado para pagar o prejuízo que um funcionário estatal causasse a um particular, um indivíduo. Para você ter uma noção. Bom, resposta teórica do Montesquieu para esse problema. Ele disse o seguinte, olha, nós temos de pegar o poder uno do Estado, que continua sendo uno, um poder só, e dividir esse poder em 3 estruturas independentes e harmônicas entre si. De maneira que cada uma dessas 3 estruturas independentes e harmônicas entre si vai exercer uma das funções essenciais do Estado em relação a outra estrutura. Então ele identificou que as funções essenciais do Estado seriam legislar, administrar e julgar. Cada uma das estruturas, que ele chama de poder, ou cada um dos 3 poderes, receberia uma dessas funções. A ideia não é a ideia de tripartição do poder, o poder continua uno. As funções essenciais que esse poder uno exerce é que estão tripartidas em estruturas de Estado independentes e harmônicas entre si. Eu desenvolvi uma metáfora que, se não dificultar, pelo menos talvez ajude, que é assim, ó, imagine uma daquelas réguas que você coloca na tomada e tem 3 bocais. Se você coloca o cabo lá da régua num 220, o poder, a força que corre ali é 220 nos 3 bocais. E suponhamos que em cada um dos 3 bocais você conecte um aparelho eletrodoméstico com função completamente diferente. Você coloca lá um liquidificador, coloca um micro-ondas e coloca lá uma máquina de lavar louça. Cada uma das 3 estruturas tem função completamente diferente, mas ela é impulsionada, é movimentada pelo único poder que vem lá da tomada, o 220. É mais ou menos essa ideia, essa lógica que o Montesquieu construiu. Eu vou ter um poder uno que impulsiona, que dá essa mesma carga, essa mesma voltagem às 3 estruturas independentes. E aí é que nasce a ideia de legislativo, da estrutura de legislativo, executivo e judiciário. Mas, então nós anotamos isso aí na nossa Constituição, baseamos-nos nisso aí. E aí você vai anotar para uma leitura concentrada, dedicada, o artigo 2º da Constituição Federal. É isso aí. Pronto. O que ele diz? São poderes da União. Lembrando que esses poderes são estruturas, né? Independentes e harmônicos entre si. O legislativo, a estrutura do legislativo, a estrutura do poder executivo e a estrutura do poder o quê? Judiciário. Adotamos ou não adotamos esse modelo desenvolvido teoricamente lá pelo Montesquieu? Perfeito, adotamos, tá aí. Bom, continuando.
Os poderes são considerados. Então, o que a gente vai analisar sobre esses poderes? Lembrando que os poderes aí, ligados à estrutura, lá do artigo 2º da Constituição. Elementos estruturais do Estado. Então, quando a gente pensa em estrutura, é aquilo que sustenta, é aquilo que dá ao esqueleto do Estado. Então, o esqueleto, a estrutura do Estado, o esqueleto do nosso Estado, tem como estruturas o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e é esse esqueleto que vai dar movimento, que vai dar vida às funções essenciais do Estado. Não é o nosso esqueleto que dá vida, que garante, que sustenta os nossos movimentos e funções essenciais? Essa estrutura de poderes é que dá vida, que dá estruturação, fisionomia às funções essenciais do Estado, que são legislar, administrar e julgar. Muito bem. Além disso, os elementos orgânicos ou organizacionais. A ideia de um organismo, de uma integração essencial, ou seja, um necessariamente está correlacionado ao outro. É uma estrutura perfeita, organizada e orgânica. Tá aí. Bom, funções essenciais do Estado. Então, essa estrutura orgânica, os elementos orgânicos e organizacionais, os elementos estruturais, essa estrutura perfeita, ela existe, ela foi desenvolvida teoricamente para que o Estado cumpra suas funções essenciais. Aquilo para o qual o Estado primordialmente existe. Que funções essenciais é essa? A função legislativa, a função administrativa e a função jurisdicional ou judicial. A função legislativa está ligado à tarefa de legislar, de elaborar as normas. A administrativa, a tarefa de administrar e gerir. Administrar e gerir os bens, serviços, interesses. E a função jurisdicional está a função de julgar os conflitos de interesse. Muito bem. Agora tem um detalhe. Um doutrinador pátrio brasileiro, jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, é um doutrinador, um autor em direito administrativo, daquele que eu digo que é psicodélico trense, muito aprofundado, muito teórico. Ele sustenta que existe uma quarta função essencial para o Estado. Vejam bem o que esse maluco está dizendo. Que além daquele modelo inicial lá do Montesquieu, que eram as funções essenciais de legislar, administrar e julgar, ele inclui uma quarta função, que ele chama de função política ou de governo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que existem algumas atuações do Estado que não são meramente administrativas. Não se encaixa muito bem com a ideia de gerir as coisas. Mas, em compensação, não é a elaboração de uma lei e nem é julgar. Então, ele está dizendo que existe essa função política que não se encaixa muito bem em legislar, administrar e julgar. E ele dá exemplos. Ele diz, quando, por exemplo, o chefe do Poder Executivo propõe uma iniciativa de lei, isso é meramente administrar? Ele está gerindo o quadro de pessoais, os bens, a execução de um serviço, planejando uma ação administrativa? Parece que não. Está elaborando a lei em si? Não. Ele está tomando a iniciativa para o que pode vir a ser o processo legislativo. E também não está julgando nada. Então, ao detectar esse tipo de situação de poder do Estado, e não é uma coisa meramente corriqueira, é algo de relevância para o Estado. Ele está chamando isso de função política. Outro exemplo, sanção ou veto. Quando o presidente sanciona ou veta uma lei, ele não está tecnicamente elaborando a lei, ele está concordando ou rejeitando. E não é algo meramente administrativo? Ou é algo meramente legislativo? Ou é um julgamento? Não.
Outro exemplo, declaração do estado de sítio, estado de defesa, que você pode encontrar nos artigos 136 e 137 da CF, da Constituição Federal. É um outro exemplo. E ainda mais, decretação de calamidade pública, seria um ato aí que ele chama de política de governo. Declaração de guerra, esse sim não é meramente administrativo, não é legislar, não é julgar, mas tem uma relevância importantíssima aí para a ideia de nação. Então vejam que todos esses aqui, listados pelo Celso Antônio, eles têm uma repercussão crucial, fundamental para a nação. Para a nação. Então, tradicionalmente, funções essenciais do Estado: legislar, administrar e julgar. Normalmente é o que você vai encontrar em prova. Mas você pode pegar uma prova, um concurso, que o examinador resolva se orientar aí pelo Celso Antônio, como já aconteceu de algumas vezes. Então você não vai ser pego de surpresa. Se ele falar segundo o Celso Antônio ou para alguns doutrinadores, há também a função política, você vai perceber que sim, está correto. Não vai estar alheio, desconhecendo essa informação. Muito bem. Quais são os fundamentos que o Celso Antônio apresentou para a sua tese, para dizer que existe uma função política ou uma função de governo? Letra A, não tem caráter de gestão rotineira. Ou seja, aqueles exemplos que ele mencionou, olha só, essas situações aqui não são o quê? Não são gestão rotineira dos assuntos da sociedade. Isso nem é comum e rotineiro. Então, o primeiro fundamento dele. Segundo fundamento, não estão em pauta comportamentos infralegais ou infraconstitucionais numa relação de hierarquia. Não são comportamentos regidos abaixo da lei ou abaixo da Constituição. São comportamentos constitucionalmente. São garantidos e regidos pela própria Constituição. Iniciativa de lei, declaração de guerra, decretação de estado de sítio, estado de defesa. Então, esses são os fundamentos que o Celso Antônio apresenta para dizer que aqueles atos do Estado não são de legislar, não são de administrar e não são de julgar. São de uma quarta função essencial do Estado, que é a função política ou de governo. Bom, para resumir a dinâmica entre funções essenciais e os poderes, nós podemos analisar aqui esse nosso esquema. Então é assim, ó. De um lado, seguindo o tradicional, nós temos aqui as funções essenciais do Estado. Quais são essas funções essenciais aí do Estado? Vamos colocar aqui, vamos encontrar aqui uma outra cor que nos ajude. Então nós temos aqui a função essencial do Estado. Muito bem. Quais são as três funções essenciais aí do Estado? As três funções essenciais do Estado. Nós temos a função de legislar, é a chamada função legiferante. Nós temos a função de administrar, também chamada função administrativa, e a função de julgar, que é a função o quê? Judicante. Muito bem. Então essas são aí as três funções essenciais do Estado que nós já sabemos. Muito bem. O que nós precisamos compreender aqui a respeito dessas funções? Olha, para cada uma dessas funções, criou-se uma estrutura de Estado chamado poder estatal. Está aqui. Bom, o poder legislativo, função essencialmente de legislar. Poder executivo, função essencialmente de administrar. E o judiciário, de julgar. Claro que eu sei que para muitos aí de vocês, isso aqui já é mais do que sabido. Eu estou só fazendo uma revisão, não estou ensinando nada a ninguém.
mas depois eu vou demonstrar a interação, as relações, a dinâmica disso na prova e como isso é cobrado em prova. Bom, aí, diante disso, nós percebemos que a separação entre os poderes não é uma separação rígida. Não toma nota aí. Separação das funções essenciais dos poderes do Estado lá, entre os poderes do Estado. É uma separação clara? É clara. A separação é clara. Cada uma das estruturas tem claramente a sua função primordial, mas não é uma função, não é uma separação rígida. Por quê? Porque cada um dos poderes pode ter a sua função típica e a sua função atípica, que a gente já vai ver. Na função típica é assim: o poder legislativo, quando exerce a sua função primordial, ele pratica o ato legislativo. Então, o poder legislativo, ao exercer a função de legislar, ele o faz pelo ato legislativo. E as espécies de atos legislativos está no artigo 59 da Constituição Federal. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos legislativos e resoluções. Muito bem. Agora, o Poder Executivo, está aqui o Poder Executivo, quando ele exerce a sua função precípua, a função para a qual ele foi criado, ele pratica o chamado ato administrativo. E o Poder Judiciário, o Judiciário está aqui, quando ele exerce a sua função precípua, ele pratica o ato judicial ou ato jurisdicional. Então, o que é a função típica de um poder? É quando ele pratica atos para cumprir a função primordial para o qual ele foi criado. Função primordial de legislar, fica com o legislativo, ele faz para o ato legislativo. O executivo, função de administrar, ato administrativo. O judiciário, função de julgar, ato judicial ou jurisdicional. Acontece que cada um dos três poderes, de forma excepcional, também pode, em algum momento, praticar atos que são característicos da função do outro poder. Então, se ele poder está praticando ato que não é próprio da sua função, então ele vai estar na sua função atípica. O poder está na função atípica. Por exemplo, quando o legislativo pratica um ato administrativo, por exemplo, Congresso, lá, Câmara, Senado, nomeia um servidor, avalia o estágio probatório de um servidor, concede férias, licença. Ele está praticando um ato, é um órgão do legislativo. Câmara, por exemplo, Senado. Mas ele está praticando um ato que é próprio da função de administrar. Neste caso, ele poder representado pelo órgão Câmara, vai estar na sua função atípica. Um ato. A mesma coisa quando o Senado julga o presidente lá num processo de impeachment. Ele vai estar na função atípica de julgar, adjudicante. O Poder Executivo, quando edita medida provisória ou decreto, função legiferante, ou quando julga um processo disciplinar, função judicante, função atípica também. E o Poder Judiciário, quando nomeia um servidor, concede férias, ou então quando elabora o regimento interno. Eu vou puxar o foco para o que nos importa na nossa disciplina, direito administrativo. O importante saber é quem tem competência para praticar atos administrativos, atos de gestão, de administração. Quem? Na sua função típica, o Poder Legislativo pratica atos administrativos. Mas se uma questão de prova falar em razão da separação dos poderes, legislativo e judiciário não podem praticar atos administrativos. Aí está errado. Porque mesmo com a separação dos poderes, lembrem, a separação é clara, mas não é rígida. Se a separação não é rígida, em algum momento, um dos outros dois poderes pode praticar atos administrativos. Esse ato
o ato administrativo. Esse ato, o ato, é um ato tipicamente administrativo, porque serve para administrar. Este ato aqui embaixo, olha, o ato é tipicamente administrativo, porque serve para administrar. Mas o poder que o praticou está na sua função atípica. Então, cuidado. Quando o poder pratica um ato administrativo que não é da sua função principal, o poder está na função atípica. Mas o ato que ele está produzindo pode ser um ato, pode ser um ato tipicamente administrativo. Cuidado com essas nomenclaturas em prova. Cuidado com essas nomenclaturas em prova aí. Tudo bem? Então, eu vou abrir uma tela em branco aqui para a gente registrar o seguinte. Vamos abrir uma tela para eu chamar a atenção para um fato. Suponhamos que você se depara com uma assertiva de prova, que diga o seguinte, entre aspas, o judiciário e o legislativo vamos apagar aqui nossa borracha, voltamos à nossa caneta, legislativo podem praticar atos tipicamente administrativos. Entre aspas. Muito bem. Aí você pega aquele quadrinho anterior, aquele esquema, função típica atípica, e aí você talvez se enrole no trocadilho. Olha bem, ele está dizendo, o judiciário e o legislativo podem praticar atos tipicamente administrativos. O que você não pode fazer? Você pensar assim, não, judiciário e legislativo, quando praticam atos administrativos, isso é função atípica. Acontece que a assertiva não está falando da função do poder, está tratando do ato. Olha, o tipicamente está se referindo a administrativo, que por sua vez está se referindo a ato. Eu pergunto, o ato em si, o ato de nomear um aprovado em concurso, quando um tribunal ou o Senado, que são judiciário e legislativo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o STF e o Senado. Quando um dos dois nomeiam um candidato aprovado em concurso, esse ato que eles estão praticando são atos próprios, típicos para administrar, ou são atos para legislar ou julgar? O ato é um ato tipicamente para administrar, que é o que está dizendo aqui. Agora, os dois poderes, judiciário e legislativo, eles estão atuando na sua função atípica. Mas o que a assertiva está tratando é se o ato é tipicamente administrativo. Sim. Então eu pergunto, judiciário e legislativo podem praticar atos que são tipicamente administrativos? Podem, por conta de sua independência, quando eles vão administrativamente e internamente se autogerir. Então isso aqui, olha, está certo. Isso aqui está certo. É muito importante você perceber isso. Por quê? Porque a separação entre os poderes, ela é clara, mas ela não é rígida. Se não é rígida, mesmo diante da separação dos poderes, órgãos do judiciário e do legislativo
Podem ou não podem praticar atos administrativos? Podem. Atos que sejam tipicamente administrativos? Sim, porque são atos que são próprios, típicos para administrar e não para julgar. Mesmo sabendo que quem o praticou foi o judiciário ou o legislativo. Então, muita atenção a isso aí. Então, esse é o resumo aí do nosso esquema, que trata aí da função essencial em relação a cada um dos poderes do Estado. Função essencial em cada um dos poderes do Estado. Muito bem. Agora a gente vai tratar da organização do Estado. No próximo bloco, a gente volta para tratar da organização do Estado. E aí, continuar tratando aí dos elementos Estado, governo e administração pública e desenvolver um pouco mais os assuntos que são pertinentes para a prova.